E aí, galera, vamos para mais um bloco de correções? Vamos lá, questão número 43, estou lá indo lá para baixo. Diz o seguinte: no trecho, éramos incautos e otimistas como motorista de agora. A palavra destaque pode ser substituída sem prejuízo do sentido empregado no texto por. Aí a gente tem, digamos assim, uma maldade, que é o seguinte. Se vocês perceberem, a Fernanda Torres, que escreveu o texto e está criticando de maneira veemente o motorista, né, da van, é uma van, né? O que acontece? Ela está criticando, era uma van? Agora eu fiquei até confuso. Acho que era uma van, mas também não faz diferença. O detalhe é que ele está falando, éramos incautos e otimistas como motoristas de agora. A palavra destaque pode ser substituída sem prejuízo do sentido empregado no texto por. Vamos lá, a palavra cauto significa prudente, certo? Então, nesse caso, incauto é imprudente. Só que uma outra possibilidade de interpretação da palavra cauto é a pessoa sem malícia. Uma pessoa que não é assim, que não conhece a realidade. E aí acaba tendo um sentido que muita gente utiliza de uma palavra de uma maneira assim, meio diferente. O que acontece? A pessoa, olha só a letra A, prudente não é, claro que não é, imprudente seria a resposta, mas ignorante é aquela pessoa que ignora. A gente tem muito costume usar a palavra ignorante para pessoa grossa. Ah, isso é muito ignorante. Não, o ignorante é aquele que ignora, que desconhece, que não tem a noção da realidade. Quando fala éramos incautos e otimistas, como o motorista de agora, ele está falando que o cara é incauto porque ele não tem a noção, não tem senso, não tem a malícia de perceber que tudo que ele está fazendo pode levar a uma tragédia, como é o caso que a Fernanda Torres está contando, dos pais levarem ela e o irmão numa Kombi, deitados na Kombi, no chão da Kombi. Ou seja, eles eram ignorantes, não pensavam no risco que ele está correndo. Descuidado, você pode até imaginar que é descuidado, mas aí nesse caso é o seguinte: descuidado é a pessoa que literalmente não toma cuidado, só que ela tem noção daquilo. O incauto é exatamente aquele que diz que conhece o risco que está correndo justamente pela questão que ela está se apresentando naquele contexto. Então, aí a banca escolheu como resposta a letra B. Poderia gerar um problema muito grande aí com a ideia do descuidado. Só que dentro do contexto, a ideia é, cara, não é risco nenhum. Nesse caso, a pessoa ignora o risco que está correndo. Agora, descuidado é aquela pessoa que literalmente não se cuida, e não é exatamente isso que ele quer dizer. Descuidado é diferente de imprudente. O imprudente acaba não sendo prudente justamente por desconhecer os riscos que corre, por isso que a resposta é a letra B de bola, correto? Vamos para a questão número 44. A 44 diz o seguinte: a ideia central do texto já é um outro texto. Esse texto, que é curtinho, diz assim, denunciados pela linguagem, tá? Fabiana era inocente, nós, ao exaltarmos a sua inocência como principal razão para que ela não fosse assassinada, somos culpados. A ideia central do texto é o linchamento de Fabiana e Maria Jesus por suspeita de magia negra. Tá falando que isso é a ideia central. Uma coisa interessante é que uma questão como essa, quando pede a ideia central do texto, é o seguinte: muita coisa mencionada entre as alternativas está presente no texto. Por exemplo, o texto fala sobre o linchamento de Fabiana e Maria de Jesus por suspeita de magia negra? Sim, isso é dito no texto. Agora é a ideia central do texto? Aí que é a questão, essa que é a maldade. Veja, B, que Fabiana e Maria de Jesus não deveria ter sido linchada porque era inocente. C, que é um horror alguém bater de pau até a morte na cabeça de uma mulher inocente. D, uso da intertextualidade mensal matéria de uma colega de profissão. E há críticas justificativas que validam atos de violência. O que acontece? Vejam, inclusive, nessa frase abaixo do título, diz assim: denunciados pela linguagem. Fabiana era inocente. Nós, ao exaltarmos a sua inocência como principal razão para que ela não fosse assassinada, somos culpados. Ou seja, essa justificativa dada por aquelas que tentam dizer, foi inocência,
Dá uma olhadinha no texto. O linchamento de Fabiana e Maria de Jesus nos denuncia pela palavra. Há um horror, o linchamento. E há um horror por trás do horror, que é a exacerbação da inocência da vítima. É preciso que este também nos espante, porque ainda mais entranhado, suas unhas cravadas fundam numa forma de pensar como indivíduo e de funcionar como sociedade. Nem todos são capazes de pegar um pedaço de pau para bater na cabeça de uma mulher até a morte por considerá-la culpada de um crime. Mas é grande o número daqueles que, ao contarem o caso na última semana, enfatizaram: ela era inocente. Não como informação a mais do horror, mas como a mais importante. Essa também foi a frase escolhida para ilustrar as camisetas dos que protestavam contra a sua morte: a dor da inocência. Mas talvez seja na exaltação da inocência que nossa violência se revele em sua fase mais odiosa. O que pensamos ser luz prova que a nossa boa índole é feita da matéria de nossas trevas mais íntimas, ou seja, a crítica é exatamente as justificativas dadas para validar esse ato de violência. É claro que a resposta é a letra E. Tudo, praticamente, todos as outras alternativas, os assuntos são destacados no texto. Eu acabei de ler o trecho, que é um horror alguém bater de pau até a morte na cabeça de uma mulher inocente. O texto até diz, nem todo mundo tem essa coragem. Mas exatamente as justificativas, o fato de eu falar ela é inocente, nesse caso, essas justificativas, a crítica a essas justificativas, que acabam validando atos de violência, é o objetivo do texto, é a intenção do texto. O texto é um texto crítico em relação ao comportamento, às coisas que as pessoas falam acerca de casos como esse, que ocorrem cada vez mais no nosso cotidiano, no cotidiano da sociedade. Então, a ideia central do texto, prestem bastante atenção no termo central, ou seja, qual é o foco? O foco não é falar do linchamento, mas é discutir exatamente o pensamento, o que fala a sociedade dentro desse contexto. Por isso que a resposta é a letra E. Cuidado, já falei algumas vezes aqui em questões anteriores. Foco ao enunciado. Prestem atenção naquilo que está sendo solicitado, pedido na questão, ok? Olhem o comando da questão. Resposta número 44, letra E. Questão número 45 diz o seguinte, ainda é sobre o texto 20, não é isso? Sim. O conectivo que pode ser usado entre as duas frases do subtítulo, confirmando a ideia defendida no texto, essa que eu acabei de ler. Vamos lá, diz assim: Fabiana era inocente. Nós, ao exaltarmos a sua inocência como principal razão para que ela não fosse assassinada, somos culpados. Veja, nós estamos falando aqui, Fabiana era inocente. Nós somos culpados, ou seja, tudo que está sendo dito acerca de Fabiana, que era inocente, conosco, a crítica do texto é que nós, membros da sociedade, somos culpados, ou seja, nós somos exatamente o contrário, o inverso. Nesse caso, a gente tem que procurar um conectivo, o conectivo que pode ser usado entre as duas frases no subtítulo. Confirmando a ideia defendida no texto é o quê? Que, ao contrário de Fabiana, que era inocente, nós, da sociedade, somos culpados. Vejam só. Então, logo, é um termo conclusivo, né? Igual então, que está lá embaixo, ó, conclusivo. O porquê, ele é explicativo, mas também pode ser usado como termo causal, correto? O conectivo causal. Portanto, também é conclusivo. E o porém é adversativo. E o que faz um conectivo de valor adversativo? Relaciona ideias de sentidos opostos, ideias que se opõem. Então, nesse caso, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, são conectivos de valor adverso, ou seja, conectam ideias opostas, que é exatamente o que faz o subtítulo do texto, dizendo que a Fabiana é inocente, mas, porém, nós somos culpados. Então, a resposta da questão é a letra B de bola. Já falei em outros momentos. Assunto conectivos, valor semântico, substituição de um conectivo por outro, a classificação. Nesse caso, isso é um assunto que cai em praticamente todas as provas de língua portuguesa atualmente. Não seria diferente na PR4, tá ok? Questão número 45, letra B de bola. 46, é correto afirmar que... A gente está vendo um quadrinho do Miguelito, eu dei mole, eu deveria ter colocado aí, mas você tem aí no seu materialzinho impresso. Eu vou ler aqui e diz o seguinte: o que é que o Miguelito está fazendo sentado aí? A Mafalda responde: ele disse que está esperando alguma coisa da vida.
Aí vem outro menino. Como você é bobo, você acha que é só ficar sentado que a vida dá alguma coisa para a gente? Aí o Miguelito diz, acho. Aí o outro para, olha. E quanto tempo você acha que a gente tem que esperar? Aí a pergunta é correto afirmar que Miguelito tem um discurso persuasivo? O fato dele ter falado acho, né, já serviu para convencer o menino. Pô, não é persuasivo, porém contraditório? Não. Tudo indica que Mafalda também será convencida a sentar-se e esperar algo da vida. Tudo bem que não fala assim. Quem conhece Mafalda sabe que Mafalda não aceita qualquer... Eu ia falar qualquer argumento, mas o Miguelito nem argumentou, ele só falou acho. Só botou a convicção dele. Perceberam? Também será convencida, olha, pela cara dela, principalmente no último quadrinho, dela. Tipo, caraca, o outro entrou na ideia do Miguelito, claro que ela não vai ser convencida. Mafalda fica feliz ao ver seus dois amigos esperando, olha a carinha dela no final. Da mesma forma que é errada a letra B, a letra C, pior ainda. A tirinha denota a postura passiva assumida pelo amigo de Mafalda e Miguelito perante a vida. Ora, a crítica da Mafalda é que o Miguelito está lá, sentado, esperando alguma coisa da vida, ganhar algo da vida. E aí a tirinha denota o quê? A postura passiva assumida pelo amigo de Mafalda, exatamente aquele que pergunta, você acha que é assim? Que é só esperar a vida? Eu acho. Pô, e quanto tempo você... Aí a atitude passiva o Miguelito não precisou sequer argumentar para ele cair na dele. Então é claro que a crítica da tirinha é exatamente o quê? A passividade do amiguinho dela e do Miguelito de aceitar aquela situação passiva, inclusive do próprio Miguelito, que acaba falando que acha, realmente eu tenho que esperar, e ele fala, quanto tempo a gente vai esperar? Essa atitude passiva, é claro que a nossa resposta, a letra D de dado. Mafalda e o amigo resolvem ser solidários ao Miguelito, solidários, claro que a Mafalda não é solidária, claro que a Mafalda não fica feliz, claro que a Mafalda não é convencida, e claro que o discurso do Miguelito não é persuasivo, porque ele sequer coloca o motivo dele achar aquilo, ele simplesmente confirma que acha que é assim que vai acontecer. Resposta da questão D de dado. O vocábulo que melhor define o que expressa a tirinha é a mesma tirinha do Miguelito? É exatamente a mesma tirinha. Qual é? Vamos lá? A discussão. Se vocês perceberam, eu já falei isso para vocês. Ninguém usa argumentos para convencer o outro. Pelo contrário. O amiguinho chega pro Miguelito e fala, cara, você acha que é assim, bababá? Eu acho, pô, rapazinho que num primeiro momento parece que vai tentar convencer o Miguelito de que aquilo aí não adiantaria, não há discussão. Reflexão. E quando fala melhor define, eu acho que a tirinha gera reflexão sobre a alienação de muitas pessoas, mas não define, a palavra reflexão não define a tirinha. Mobilização, pelo contrário, não existe uma mobilização, existe exatamente uma passividade muito grande. Prudência, também não. Alienação. Vocês concordam comigo que num primeiro momento a Mafalda fica revoltada exatamente com a atitude passiva do Miguelito, o outro vai lá e fica, quer dizer, está mostrando que eles são o quê? Alienados. A crítica do amiguinho ao perguntar para o... Deixa eu ler de novo a frase do amigo, que diz o seguinte: como você é bobo, olha a crítica, Miguelito. Você acha que é só ficar sentado que a vida dá alguma coisa para a gente? Não é bem crítico isso? É crítico. Mas ele falou, acho. Ele, tá, e quanto tempo? Aí vem aquela... Isso mostra que, assim como o Miguelito, o outro é alienado em relação à realidade. Parecia que ele seria crítico, né? Ele estava sendo crítico com o Miguelito, mas o Miguelito, com nenhum argumento, faz com que ele mude de opinião, mostrando exatamente a questão do quê? Da alienação, daquele que já pensa e do outro que passa a pensar de acordo com o Miguelito, mudando exatamente uma visão que aparentemente ele teria, né, de crítica ao Miguelito, e que muda. Então, realmente, alienação é uma palavra que define bem a ideia do texto, porque mostra exatamente como os dois são alienados em relação à realidade em que vivemos. Nada vem de mãos beijadas, tá aí vocês aí estudando, fazendo questões, correndo atrás, virando noite, nada vem de mão beijada, você está correndo atrás,
Não esquece disso, porque é exatamente por isso que você vai conseguir a sua tão sonhada vaga no concurso da UFRJ. Próximo bloco tá aí, vamos que vamos! Então, galera, mais um bloco de questões, questão número 48, chegando aí, tô descendo, questão 48 diz o seguinte: quanto à significação das palavras da frase no anúncio publicitário, nota-se a presença de. Olha, isso aí é uma campanha publicitária, eu nem vi, aparece Nassif. Na verdade, houve uma modificação aí, porque eu conheço como Sinaf, mas independente do nome da empresa de assistência funeral, tá lá, como arrumar uma coroa. Veja que é um senhor já de idade e a propaganda diz, como arrumar uma coroa. O senhor lá sorridente, bonitão, e embaixo assim, assistência funeral. É claro que essa coroa aí, ele tá fazendo vamos arrumar uma coroa, ele, um senhor coroa, um senhor de idade, e ali na propaganda, como arrumar uma coroa, ou seja, como é que eu vou arrumar uma coroa, ou seja, uma senhora de idade, para ele namorar, vamos dizer assim. Mas é claro que por ser uma assistência funeral, ele está dizendo de que forma a gente pode te ajudar no enterro de um ente, né, de uma pessoa, dar essa assistência a vocês na hora de um funeral, na morte de alguém. Então, nesse caso, é claro que aí é referência à coroa de flores, muito típica, muito tradicional nos eventos funerais, nos enterros, na verdade. Então, o que acontece? A palavra coroa aí está sendo utilizada com uma dupla interpretação, com um duplo sentido. E o enunciado diz, quanto à significação das palavras da frase do anúncio publicitário, nota-se a presença de palavras com sentido idêntico, palavras cujos sentidos se opõem, mais de uma palavra com a mesma grafia, mais de um sentido diferente para a mesma palavra, mais de uma palavra com grafias semelhantes. Não é bem assim. Perdi minha caneta aqui, achei. A resposta, obviamente, é a letra D, pois a palavra coroa, não é isso? Veja que aí a gente tem o que nós chamamos de homônimos perfeitos, né? Que são duas palavras que têm a mesma escrita, mesma pronúncia, mas que tem sentidos diferentes. Coroa pode ser no sentido de uma pessoa idosa, ou um homem coroa, uma pessoa coroa, né? E, no caso, uma coroa, né? Uma mulher coroa de idade, ou coroa relacionada à coroa de flores, beleza? Então, resposta número 48, letra D de dado. Vamos à questão número 49. A número 49 diz respeito a um texto, e nesse texto tem um trecho que diz o seguinte: na passagem, cabe destacar que a globalização destes fenômenos não obedece a nenhuma equanimidade em sua distribuição. O termo sublinhado refere-se, aí diz o seguinte, lá no início do texto diz assim, a crise ambiental mundial nos coloca diante de um dilema revelador de uma nova contradição fundamental do modelo de desenvolvimento, sua necessidade de produção em escala crescente para sustentar a acumulação de riqueza dos grupos econômicos hegemônicos e a finitude dos recursos naturais necessários à sustentação deste modelo. Trata-se de um fenômeno sem precedente na história da humanidade no que diz respeito ao consumo de energia, urbanização, descarte de lixo, contaminação do solo, poluição do ar e da água, queimadas, desmatamentos, mudanças climáticas e suas consequências sobre a carga de doenças. Cabe destacar que a globalização destes eventos não obedece a nenhuma equanimidade em sua distribuição. Ou seja, não existe uma distribuição equânime, ou seja, igualitária, igual, né? De mesma proporção em sua distribuição. Todos esses efeitos negativos que eu citei anteriormente, queimada, destruição, né? Não existe a globalização desses eventos, ou seja, esses eventos estão acontecendo de maneira globalizada. Não existe uma distribuição equânime, ou seja, claro que isso acaba atingindo países mais pobres, não é verdade? E assim vai. O termo sublinhado refere-se, o que seria essa globalização? Ao conceito de aldeia global, mas que não se encaixa nesse contexto, pois a globalização não extrapola as relações comerciais e financeiras, não tem nada a ver isso. B. A globalização que se efetivou no início do século XX, logo após a queda do socialismo. Não, é claro que não é essa globalização que a gente já conhece no seu sentido tradicional hoje, de globalização, de envolvimento, conexão, né, com todo mundo.
C, neste contexto, a utilização da internet, das redes de computadores via satélite, não tem nada a ver com isso aí. Há uma outra característica importante da globalização, que é a busca pelo encarecimento do processo produtivo pelas indústrias. Então, ele está falando sobre a questão, né? Ao descentramento dos sistemas, aí que é a questão. Apesar de ser global, veja que ela está relacionada a nenhuma equanimidade em sua distribuição, ou seja, não está numa área central. Quebra de paradigma que se caracteriza pelo rompimento das fronteiras sociais, econômicas, culturas, ou seja, há uma quebra. Essa globalização, esse envolvimento global, quebra barreiras, né, sociais, econômicas e culturais, e não existe um paradigma estabelecido para isso. Por isso que é global. Anteriormente, teoricamente, deveria ter motivos que evitariam essa falta de equanimidade, né, de igualdade nessa distribuição. Só que isso aconteceu de uma maneira global e de maneira descontrolada. Por isso que a resposta da nossa questão é a letra E. Questãozinha chata, né? Mas acho que até pela questão das outras alternativas não terem nada a ver com o que o texto trata, na verdade, pelo menos naquele trecho especificamente, a resposta é a letra E. Vamos para a questão 50. A crise ambiental mundial nos coloca diante de um dilema revelador para sustentar a acumulação de riqueza dos grupos econômicos hegemônicos e a finitude dos recursos naturais necessários à sustentação deste modelo. A palavra em destaque na passagem é sinônimo de dominados, inferiores, descontrolados, secundários, preponderantes. Vamos lá? Se eu tenho a hegemonia sobre algo, é porque eu domino algo. Então a letragem é tirada porque hegemônico é dominado, é quem domina, é quem comanda. Está chamando dominados, inferiores, descontrolados, secundários, aquele que prepondera é que está acima dos outros, ou seja, ele tem a hegemonia, ele tem o domínio e não é dominado como diz a letra A, ao contrário, tem domínio, ele que comanda, ele é preponderante. Palavra equivalente, né? Palavra em destaque na passagem é sinônimo de preponderante, hegemônico, tranquilo essa questão. Dava também da mesma forma que eu falei para vocês, muitas vezes dá para matar uma questão da PR4 também por exclusão. Se você está em dúvida entre uma ou outra, vai, claro, excluindo para ver a maior possibilidade de acerto, né, entre as outras alternativas, tá ok? Questão número 51, assinale o vocábulo em que a letra X representa o encontro consonantal. Isso é muito interessante, que é um assunto que diz respeito à fonética, que é um assunto que muita gente não estuda, mas essa questão é bem fácil, bem fácil. O que acontece? Existem letras que podem ter mais de um som. Você sabe que o X tem o som de X, né? Também semelhante ao CH, som de Z em exame, não é isso? E assim vai. Deixa eu mostrar para vocês. Descarte de lixo, taxa de erosão, experimentou declínio da produção, agrotóxico, você fala agrotóxicos, e baixa efetividade, já pular o X de baixa. É bem fácil de resolver, é claro que a resposta é a letra D de dado, mas é importante a gente entender como é que isso funciona. O que acontece? Existem dois conceitos interessantes na língua portuguesa que são os seguintes. Quando você pega a palavra charme, vocês percebam que esse CH é um conjunto de duas letras, dois sinais gráficos, emitindo um único som. Por isso que o nome disso é dígrafo. Não é isso? Você tem uma série de combinações de duas letras que marcam um único som. CH, LH, RR, SS, SC. Por exemplo, quando você fala, olha essa palavra aqui, ó. Você não fala piscina, não. Você fala piscina. Esse SC é pronunciado de uma única forma, com um único som. Então isso é o que a gente chama de dígrafo. Mesma coisa em passarinho. Tá aqui, ó. Passarinho. Você não fala passarinho. Não, esses dois S's, ó, e opa, volta. Passarinho, esses dois S. E também o NH formam dígrafos. Por isso que nem sempre o número de letras de uma palavra determina a quantidade de sons. Veja que na palavra passarinho eu tenho 10 letras mais 8 sons.
eu tenho o som do P, o som do A, esses dois S formam um único som, por ser um dígrafo, A, R, I, o NH um som só e o O. Vejam que a gente tem 10 letras e 8 fonemas, correto? Por isso que é chamado de dígrafo, de dois, grafo de grafia, duas representações gráficas, duas letras, um único som. Da mesma forma, quando você pega a palavra saxofone. A palavra saxofone, vocês percebam que esse X é como se ele fosse representado por um K e um S. Não é isso? Sax, x, o K, do K e o S, do S. Saxofone. Ele fala saxofone, não. Saxo, é bem grande. São dois fonemas, dois sons numa única letra. Dois sons é dífono. Beleza? Dígrafo, duas letras, duas grafias. Dífono são dois sons numa única letra. Então, nesse caso, da palavra saxofone, o xizinho tem o mesmo som do agrotóxico, de sintaxe, para falar sintaxe, a gente fala sintaxe, na verdade, assim vai. Então, nesse caso, nós temos um dífono, um caso dífono, uma única letra representando dois sons, beleza? Então, essa é a resposta à questão número 51, letra D de dado. Vamos à questão número 52. Nos vocábulos desflorestação, desflorestamento e desmatamento, veja, mesmo prefixo, opa, esqueci de envolver o S do segundo des e des, são formados pelo prefixo latino des, que significa movimento de cima para baixo, B, separação, ação contrária, negação, privação, D, ou C, anterioridade no espaço e no tempo, D, separação, oposição, proximidade, E, posição intermediária, reciprocidade. Bom, o que acontece? Nós temos aqui, ó, o movimento de desflorestação, desflorestamento, estou tirando, né? Ao invés de florestar, eu estou desflorestando. O ato de desflorestação, desmatamento, eu estou tirando a mata, excluindo a mata. Separação, ação contrária, negação, privação, anterioridade no espaço e no tempo. Não, C não. Letra A e letra C não. Separação, oposição, proximidade não. Não. Ação, posição intermediária, reciprocidade. Não, claro que é a letra B de bola. Porque se vocês perceberem, a gente, ó, tem na letra D separação, sim, oposição, ao invés de florestar, desflorestar, proximidade é que não acontece. Desmatamento é acabar com a mata, por isso que a gente chama de negação, privação, desflorestação, né, separação, ó, se afastar, né, diferente da letra D que falou que é proximidade, não é? Então vejam, muitas questões de concurso, e a PR4 não foge disso, pergunta o valor de determinados prefixos, determinados sufixos. Tem que prestar atenção porque, às vezes, uma palavra, um sufixo, varia. Por exemplo, infeliz é a pessoa que não é feliz, o in indica negação. Desleal, des também indica negação. O anormal, o a também indica negação. Às vezes, a ideia de negação pode ser representada por vários prefixos diferentes. Depende da sua origem, do seu significado e assim vai. Então, tem que tomar cuidado porque um sufixo ou um prefixo pode ter mais de um sentido, assim como vários sentidos podem ser marcados por vários afixos, né? Lembrando que prefixo e sufixo são casos de afixos, elementos colocados precedendo o radical, no caso do prefixo, ou sucedendo o radical, no caso do sufixo, beleza? Então, mais uma situação de utilização, isso aí está na parte de dois assuntos. Formação de palavras, que a gente está analisando um elemento, né, mórfico, um elemento que forma as palavras, que é o prefixo, e também valor significativo do termo dentro da palavra, correto?
Valor semântico de um elemento mórfico. Questão número 52, letra B de bola. B, né? B de bola. Vamos para a questão número 53. Uma das questões centrais a serem destacadas, que está no cerne desta crise civilizatória, é a insustentabilidade das políticas desenvolvimentistas. Estas são acompanhadas por um cenário de incertezas. É correto afirmar que a palavra sublinhada se refere a um pronome demonstrativo de A, primeira pessoa, com variável de gênero e número. B, segunda pessoa com variável de gênero e número. Terceira pessoa, primeira pessoa com variável de gênero e número pela proximidade de quem fala ou escreve. Terceira pessoa com variável de gênero e número, indicando o interrelacionamento das partes que constituem frases e textos. Pois é, vamos por parte. Os pronomes demonstrativos, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo, eles são elementos de... Como é que eu vou explicar? Elementos de conexão. A palavra é essa. Eu não queria usar o termo que eu vou falar. Espere. Quando eu falo em elementos de conexão, a gente está entrando numa área muito comum de ser cobrada em concursos públicos, mas dificilmente você vai ver numa gramática. Dificilmente você vai ver no capítulo de coesão e coerência. Os pronomes são elementos de coesão que têm um valor muito importante, porque eles servem para manter conexão de ideias. Muitas vezes para retomar. Vejam que uma das questões centrais a serem destacadas que estão sendo é a insustentabilidade das políticas desenvolvimentistas. Estas são acompanhadas, estas são essas políticas desenvolvimentistas. O estas retoma uma ideia já citada no texto. O problema todo é que, veja, este, esta, isto, este, estes, esta, estas e isto, beleza? Os pronomes demonstrativos que eu estou mencionando, esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquilo, tem uma diferença entre si. Se eu, Rian, pego este elemento aqui, caneta, eu, Rian, sou a pessoa que estou me dirigindo a você, interlocutor, meu interlocutor, pessoa a quem eu me dirijo. Eu, primeira pessoa que fala contigo, tu, segunda pessoa com quem eu falo, eu vou falar, esta caneta é minha. Se você, a pessoa que eu me dirijo, perguntar para mim, você vai perguntar o que para mim? De quem é essa caneta? Qual é a regra? Este, esta, isto, relacionado a pessoas do discurso, se refere à primeira pessoa. Este, esta, isto. Já esse, essa, isso, é vinculado a alguma coisa que está com a pessoa com quem eu falo. Então, se eu pergunto, você está estudando esse conteúdo que está contigo, pessoa a quem eu me dirijo. Se eu me refiro a alguma coisa que está com a pessoa de quem a gente está falando, e eu falando contigo, tá vendo aquele livro? Aquele livro é porque está com uma terceira pessoa. Então, nesse caso, este, esta, isto, primeira pessoa. Esse, essa, isso, segunda pessoa, e aquele, aquela, aquilo, terceira. De cara, a gente vê na letra A o quê? Primeira pessoa com variável de gênero e número. Sim, esta está variando em gênero, que está no feminino, e está no plural de número, né? Não é segunda pessoa, não é terceira, letra D, primeira pessoa, com variável de gênero, pela proximidade de quem fala ou escreve. Pois é, nesse caso, não. Por quê? Porque nesse caso, quando ele fala, estas são palavras por um cenário de incertezas, quando eu falo para você, esta caneta é minha, é porque tem proximidade de quem fala ou escreve, ou seja, eu estou falando com você. Mas no caso do estas do texto, não é pela proximidade de quem escreve, mas sim com o objetivo de retomar o que foi dito. Entenderam isso? Muita gente deve estar se perguntando nessas horas, eu sei que você está falando, termo anafórico que retoma uma ideia. Os termos anafóricos são os elementos de coesão que retomam uma ideia mencionada no texto. Mas quando a ideia acabou de ser citada, eu posso usar o este, o esta, isto também. Normalmente, para retomar o que já foi dito, esse, essa, isso são os preferenciais. Mas se for alguma coisa dita imediatamente antes, pode ser o este, esta, isto. E nesse caso,
não é pela proximidade com quem se fala, mas sim com a intenção de retomar ideia. Então a resposta é simplesmente a letra A, porque sim, a palavra sublinhada se refere, é correto afirmar que a palavra sublinhada se refere a um pronome demonstrativo de quê? Primeira pessoa com variável de gênero e número. Ótimo! Assim como diz a letra D. Na verdade, a D só fala de gênero, nem fala de número. E tá falando que é de gênero pela proximidade de quem fala ou escreve. Não. Porque se eu falo esta caneta, não é pela proximidade que eu... Não. É diferente. De gênero ainda dá como justificativa pela variação, entendeu? Não está correta a letra D. A letra E, já o erro é pela terceira pessoa. Então a resposta número 53 realmente é letra A. Beleza? Cuidado com o que eu estou falando para vocês. Às vezes a gente sabe determinados conceitos. Veja, a letra D diz algo realmente coerente em relação ao uso do pronome. Mas no trecho mencionado no enunciado, não é por isso que é não, utilizado ali no texto. Não é para se referir a alguma coisa que está comigo, pessoa que escreve ou que fala, mas sim para retomar, funcionando como elemento anafórico de uma ideia do próprio texto. Correto? Galera, encerrando mais um bloco. Esse bloco foi um pouquinho mais longo, não me estendi, mas valeu a pena para explicar direitinho para vocês. Daqui a pouco a gente volta. Vamos que vamos. Então, galera, comecei aqui embaixo, tô aqui, ó. Vamos lá. Mais um bloco de questões, questão 54, agora sim, pô, vou lá para baixo, bonitinho. Questão 54 diz o seguinte: quanto ao emprego do sinal indicativo da crase no primeiro período em destaque do texto acima, é correto afirmar que ele, A, é indevido? Claro, não vou ficar aqui lendo as opções sem antes botar o trecho tá aí, ó. Dediquei toda a minha vida à luta do povo africano. Vamos lá. Quem dedica alguma coisa a alguém. O verbo dedicar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Vamos marcar aí, ó. Verbo transitivo direto e indireto. O que eu dediquei? Toda a minha vida. A quem eu dediquei? A luta do povo africano. Então vejam que nesse caso eu tenho dois complementos, um com preposição, outro sem preposição, como é de praxe. O primeiro complemento, toda a minha vida, por não ter preposição, é o objeto direto. Acabei de dizer, deixar alguma coisa a alguém, esse a alguém, no caso esse alguém é a luta, né? Objeto indireto, preposição a. Então o que acontece? Se a gente está falando em relação ao sinal indicativo da crase, crase é a fusão de preposição com outro elemento, que pode ser artigo, pronome relativo e pronome demonstrativo. Nesse caso, eu tenho no objeto indireto, logo após a preposição do objeto indireto, o artigo a do substantivo luta. Luta é um substantivo feminino singular, então seu artigo é a preposição do objeto indireto, mais a artigo de luta, é claro que eles vão se fundir, gerando a ocorrência da crase, a fusão dos dois elementos num só. Objeto indireto, preposição. Letra A diz é indevido, já que o verbo dedicar é intransitivo. Tá maluco? É bitransitivo. É indevido? Não, é devido. Uma vez que o verbo dedicar é transitivo direto, e neste caso, não. Jamais. Se é devido, sim. Uma vez que o verbo dedicar é bitransitivo, sim, beleza, é devido. É bitransitivo. E neste caso, relativamente à expressão luta do povo africano, iniciada por substantivo feminino, exige a preposição a. Coisa linda, a letra C. Bonitinha a explicação. Vamos ver o erro das outras. D é facultativo, não é facultativo, é obrigatório, uma vez que eu já tenho a preposição que se une ao artigo posteriormente. Relativamente à expressão luta, não, já morreu aí. É devido, sim, uma vez que o verbo dedicar é transitivo direto, não direto e indireto, né? Ficou faltando aqui o indireto. E neste caso, relativamente à expressão masculina povo africano, exige a preposição a. Não, fala que é transitivo direto e diz que exige a preposição, letra E tá uma bagunça. Então, realmente, a resposta da nossa questão fácil de crase, é letra C de casa. Vejam que aí não é simplesmente assinar a questão que está correta na Uniquer, que você verifique a justificativa. Primeiro, se está certo, se está errado e, caso esteja certo, qual é a justificativa para isso, tá ok? Então, resposta da nossa questão é letra C. Vamos para a questão número 55. Se fosse, seria interessante, mas resolveu. Não, opa, voltei aqui. Agora foi, hein? Ó, voltei. Calma aí, não me apavora. Deixa
ver se foi. Opa, agora foi. Ah, mulher! Sempre fazendo besteira, professor Rian. Número 55 diz o seguinte: em relação ao primeiro trecho sublinhado, é correto afirmar que o uso da vírgula entre os termos CEP e foi instalado é adequado, facultativo. Nesse caso, eu não botei o trecho. Então, eu vou aqui na questão 55 e vou ler. Diz o seguinte: o Comitê de Ética, ele está perguntando em relação ao uso da vírgula. O Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Ana Nery, junto ao Hospital Escola São Francisco de Assis. Pois é, isso que está entre parênteses é exatamente a sigla dos dois órgãos. O Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Ana Nery, junto ao Hospital Escola São Francisco de Assis. Então, essa sigla imensa, aí são duas siglas, são as siglas dos dois órgãos, né? O Comitê de Ética e o Hospital Escola. O comitê, junto ao hospital, foi instalado em 18 de março. Bom, aí tem um detalhe. O Comitê de Ética, Pesquisa, Escola de Enfermagem, na NED, junto ao hospital, blá, 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 tudo isso é o sujeito da primeira oração. Regra básica: entre sujeito e a forma verbal, que inicia o predicado da oração, entre sujeito e predicado, não se pode usar uma vírgula. A vírgula não pode separar o sujeito do predicado. Eu posso até inserir um termo entre vírgulas, como por exemplo um aposto, deslocar um adjunto adverbial. Pode ter um termo entre, agora uma vírgula aleatória solta entre o sujeito e o predicado? Jamais. Essa vírgula está errada. Ou seja, olha aí a PR4 se aproveitando de um texto que possui um desvio para fazer uma questão. Galera, já falei isso para vocês em outro momento. E, realmente, é tradicional por parte da PR4 se aproveitar de textos, como já falei para vocês, nem todos os textos redigidos são escritos por especialistas em língua portuguesa. Nesse caso, há um desvio, claro, evidente, no texto. E aí a pergunta é correto afirmar que o uso da vírgula, ele é adequado? Não, não é adequado. Ele é facultativo? Não, não é facultativo. É proibido. Ele é inadequado? Sim, inadequado e aqui facultativo. Ou seja, a resposta da questão ou é a letra C ou é a letra D. Vamos ver? C. Inadequado, uma vez que separa indevidamente o sujeito, sim, o comitê lá com aquele sujeitão imenso, da locução verbal foi instalado. Coisa linda, linda. A resposta da letra C, mas vamos confirmar, a letra D também diz que é inadequado, uma vez que separa indevidamente sujeito, sim, do período composto com a finalidade, não. O erro aí do período composto, a finalidade é apreciar, não. A vírgula aí é uma outra vírgula e está separando o sujeito da forma verbal. Isso aqui não é a justificativa para ser inadequado, realmente é a letra C. Erro básico de pontuação, separar sujeito de predicado, sujeito da forma verbal, não pode. Só se eu, como já disse, inserir um termo entre eles, como por exemplo um aposto. Vinícius de Moraes, vírgula, poeta, escritor, poeta e compositor, vírgula. Revolucionou, aí esse termo está entre vírgulas. Vírgula aleatória, solta ali entre sujeito e predicado, já de forma alguma. Erro básico. 56. A 56 dá uma dor de cabeça. Ela é chata. Não chata por ser... O motivo é muito simples. Para resolver, a resposta é simples. Veja só. Relativamente ao segundo trecho sublinhado, do texto é o seguinte: por reconhecer os... vou ler a frase desde o início. O CEP foi criado para atender às demandas das instituições, aí vem um trecho sublinhado. Por reconhecer os avanços científicos e tecnológicos, o aumento da consciência pública e a participação dos profissionais, em especial as enfermeiras, no mundo da pesquisa com seres humanos. Pois é. Nesse caso, diz assim:
Relativamente ao segundo trecho sublinhado, dentre as alternativas adiante, assinala que ocorre uma falha na observância da coerência textual. O que acontece? Ele já está afirmando que o texto tem um outro erro, uma falha na questão da coerência textual. O que acontece? Se vocês perceberem, esse trecho possui uma enumeração. Por reconhecer. Há o reconhecimento de 3 coisas. Primeiro, os avanços científicos e tecnológicos. Segundo, o aumento da consciência pública. E terceiro, a participação dos profissionais. Quando ele cita essa participação dos profissionais, ele fala assim, em especial as enfermeiras. Na verdade, em especial seria das enfermeiras. Porque a gente está falando da participação dos profissionais, principalmente das enfermeiras. Participação delas. Por que ocorreu essa crase, em especial às enfermeiras? Se houvesse um agradecimento em especial agradecer às enfermeiras, a gente está falando em participação. Veja que nesse caso, o substantivo participação pede uma preposição. É a preposição de, que é a participação de alguém, no caso dos profissionais. E ele fala ainda, eu sublinho aqui a letra C, tá, gente? Mas só para achar a palavra participação. Participação, não estou afirmando que é letra C não, daqui a pouco eu vou dar a resposta. Participação dos profissionais. Então, qual é o sentido, qual é o motivo, a justificativa para que ocorra a crase, em especial as enfermeiras? Olha a letra D, ó. Em especial as enfermeiras. Por que essa crase? De onde surgiu esse a preposição para se unir ao artigo? Seria a participação dos profissionais, em especial das enfermeiras, no mundo da pesquisa com seres humanos. Então, nesse caso, o desvio que existe nesse trecho sublinhado é a presença a ocorrência dessa crase, que não se repete em nenhuma outra alternativa que não seja a letra D. Veja que o foco, o único trecho que traz esse desvio, essa falha na observação da coerência, porque não tem coerência nenhuma colocar em especial as enfermeiras. Volto a dizer, se houvesse um texto, um termo que pedisse a preposição é necessário fazer um agradecimento a todos os profissionais, em especial as enfermeiras. Aí, por quê? É agradecimento a alguém. Só que o substantivo é participação. Entendeu? A resposta é a letra D de dado, porque é o único trecho, se você perceber, são pedaços do trecho sublinhado. E o único em que há a presença eu achei uma questão meio complicada de se entender. Seria muito mais fácil, objetivo, de falar assim, assinar do trecho 2 destacado, qual é o trecho que apresenta um desvio, que gera uma incoerência, sabe? Eu não gostei do enunciado da questão, achei que poderia ser explorado de uma maneira diferenciada. Eu não vejo, assim, claro, eu percebi, na verdade eu até demorei a entender o que eles queriam. Quando ele falou em coerência textual, claro que fica incoerente porque não tem nenhum motivo para se colocar, mas é um desvio normativo, que gera incoerência. Então o ideal seria focar, até para que a gente percebesse mais facilmente, mas é claro, eles não vão querer facilitar. Gera uma incoerência? Gera, devido a esse desvio, pela escolha errada da preposição. Preposição que ele já tinha utilizado aqui, ó, a participação dos profissionais. E aí, em especial, das enfermeiras, né? Eu poderia até, em especial, as enfermeiras. Porque se as sem crase, só com artigo. A participação dos profissionais. Que profissionais são esses? São vários. Mas, em especial, as enfermeiras. Eu até poderia botar sem a preposição. Porque não tem motivo, repito, não tem motivo para haver essa preposição. Se eu falo em especial as enfermeiras, é porque eu estaria citando os profissionais. Entendeu? Então, nesse caso, a resposta da questão é letra D, questãozinha mala, mas por uma questão de enunciado, mas não é difícil de entender. Questão 57 é o seguinte: quanto à tipologia textual, podemos afirmar que na moção acima predominam as características do texto. Vamos lá, é importante falar que essa questão é de tipologia textual. Já falei anteriormente, vou repetir: 5 tipos de texto: narração, descrição, dissertação expositiva, dissertação argumentativa e injunção. Já falado. A questão toda é que aí cita uma moção. Bom, é importante que a gente saiba diferenciar tipo de texto e gênero de texto. Por exemplo, se eu pego, falei que tem 5 tipos, mencionei, por exemplo, tá lá na letra A, narrativo.
Se eu pego fábula, conto, romance, isso são gêneros textuais do tipo narrativo. É que a gente costuma falar que conto é um tipo de texto narrativo, não é tipo, é gênero, porque a narração é um tipo de texto. Entendeu a diferença? Gêneros textuais, você fala assim, são subtipos? Não, tem a palavra gênero para isso. Um outro exemplo. Lembra que eu falei para vocês num outro momento que eu falei dos tipos de texto? Eu falei da injunção. Aí, eu citei o conceito, que injunção é todo texto utilizado para orientar, explicar algo para alguém acerca do manuseio de alguma coisa, ou da forma como se faz alguma coisa. Tanto é que a prioridade é a utilização de verbos de imperativo, lembra? Faça, use, mexa, e assim vai. Aí eu citei o quê? Bula de remédio, manual de instrução, receitas. Isso são gêneros do tipo injuntivo. A moção aí é um gênero textual que se encaixa em que tipo de texto? Conta tipologia textual, tipo de texto. O texto, moção de repúdio. O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, reunido em sessão de 14 de novembro de 2013, repudia detenções, prisões arbitrárias e repressão às manifestações de movimentos sociais na cidade do Rio de Janeiro, destacando que muitos funcionários e estudantes do UFRJ foram presos, perseguidos, violentados, investigados arbitrariamente pelas forças de repressão do Estado, apoiado das informações muitas vezes torcidas por setores dominantes da imprensa. A universidade está se posicionando pela forma, ou seja, há uma moção de repúdio por parte da universidade em relação às atitudes tomadas pela polícia de prender, violentar, agredir, assim vai, os estudantes, as pessoas, principalmente estudantes do UFRJ. Veja que é um posicionamento. Inclusive, se vocês perceberem, veja que eu estou falando, o texto fala sobre o meu posicionamento acerca de um determinado assunto. O assunto é as prisões, atos de violência, agressões ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante as manifestações sociais. Então, eu estou me posicionando acerca do assunto. Olha, se eu falo sobre um determinado assunto, me posicionando, de novo, narração eu conto um fato. O objetivo não é contar fato nenhum. Claro que o texto é baseado em um fato, mas não é o fato sendo narrado. Dissertativo, sim, eu estou falando de um fato. Descritivo, não, porque eu não estou caracterizando pessoas, lugares de maneira minuciosa no texto. Descritivo, narrativo, não, acabei de dizer que não tem nenhuma característica de ambos. Narrativo, descritivo, inverteu dizendo que o texto tem como objetivo narrar e depois descrever. Não, é claro que é dissertativo e, especificamente, por estar apresentando posicionamento da instituição a um posicionamento pessoal, claro que é pessoal, porque é da instituição, né? É um dissertativo argumentativo, ele está argumentando acerca do assunto, apresentando a sua tese acerca do assunto. Tanto é que eles continuam. O Consune se posicionará sempre contra qualquer tipo de autoritarismo, perseguição e assédio moral, não somente fora da universidade, mas também em seu interior, e manifesta sua intransigente defesa pela libertação imediata dos presos e pela anistia dos processos contra eles instaurados. Ou seja, há um posicionamento bem claro da universidade acerca dos acontecimentos. É claro que o texto é dissertativo, e se você quiser anotar, dissertativo argumentativo, devido a um posicionamento da própria universidade acerca dos acontecimentos. Beleza? Esse foi mais um bloco. Vamos seguir porque ainda tem bastante coisa pela frente. Vamos que vá!